sejam muito, muito bem-vindos ao podcast Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria imensa de finalmente receber Rita Batista aqui com a gente. Rita, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Muitíssimo obrigada a todo mundo que assiste, que faz, que produz, que executa, que de fato está na jornada da calma, né? Eu vi você já respirando, fiquei aqui só admirando, se esse menino eu vou chegar lá. Um dia a gente chega, mas sabe que foi a mesma sensação que eu tive quando a gente fez uma reportagem sobre a sua casa em Salvador, a Casa da Sorte, Uhum. Rita, lá na Cláudia. E eu olhei o jeito como você lida com a sua casa, com a limpeza energética que a gente precisa fazer em casa, com o cuidado que é um cuidado de coração, do seu coração para o coração de quem entra na sua casa. Eu olhei e falei, um dia eu chego lá, um dia eu quero viver desse jeito aqui. E eu queria começar te perguntando sobre esse jeito, Rita, de entender que tudo que a gente está vivendo aqui, na verdade, tem uma manifestação de muitas coisas invisíveis também. Porque a gente já falou sobre esse assunto, às vezes, muitas vezes aqui no Jornada da Calma, mas o que eu senti lendo a matéria, quem escreveu foi a Marina Marques, nossa editora de lifestyle na Cláudia, quando ela te entrevistou, o que eu senti era que você conseguia trazer muita concretude para isso, sabe? Era muito prático. É Isso, espiritualidade, mas é no dia a dia, sabe? Eu gostei disso. exatamente. É isso, eu acredito nesses milagres cotidianos, sabe? Aquela coisa de você estar no trânsito de São Paulo e você, enfim, tem um horário para chegar e de repente abre-se o Mar Vermelho. De repente todos os sinais ficam verdes, os semáforos, e quando você chega naquele lugar tem uma vaga lhe esperando. Então, eu acredito verdadeiramente que isso pode acontecer. E às vezes acontece, eu acho que todo mundo já passou por uma situação assim que a gente achava que era impossível de resolver, pelo menos pelos meios normais, e a pronto e a hora, né? Com a necessidade que a gente precisa nessa vida corrida, né? Agoniada, que não dá tempo de um respiro longo, profundo, sentido, e que de repente a coisa se desembaraçou, como mágica, sabe? Então, para mim, né, no meu pensamento, tem uma intervenção divina além da nossa ação, da nossa força motriz humana. Então, acho que essa junção é verdadeiramente milagrosa. Então, a gente tem essas possibilidades de realizar aqui, nesse plano, coisas que são extraordinárias, mas é preciso que nos conectemos. Agora, como é esse processo de conexão, né? Porque eu compartilho, acho que da mesma crença que você, assim, que existe essa interferência divina que está acontecendo aqui. Mas o que eu senti ali também, você contando sobre o dia a dia da casa, é que tem um terreno que a gente prepara, né? Às vezes acontece como você descreveu sobre o trânsito e o Mar Vermelho se abriu e tudo aconteceu, ok. Mas tem vezes que eu sinto que a gente precisa trabalhar, né? Seja a gente ou seja o ambiente também, para que essas manifestações aconteçam. Como foi esse amadurecimento, Rita, para você de entender o que que precisava ser feito, o que estava na sua mão e o que estava, ok, eu estou aberta aqui a receber o que tem que chegar. Aquela máxima, sabe, que a gente sempre ouve muito, assim, de mente sã, corpo são. Então, eu mantinha o corpo são, mas a mente era completamente atribulada, aceleradíssima, ainda é, né? Meia culpa, minha Ok, máxima tudo bem. né? Ainda ainda mais diante do que a gente trabalha, né? A gente trabalha com informação, com notícia, com fato, com o que está acontecendo agora, nesse momento, tá? E a coisa no momento seguinte já pode ser completamente diferente, a gente precisa estar atualizada nisso, até para atualizar os nossos clientes. E foi do amadurecimento, sabe? É, quando 20 anos, aquela história, né? Se eu tivesse as ferramentas que hoje tenho, com a idade que tive outrora, seria de uma outra maneira. Mas eu acho que a grande maravilha da vida é essa, né? Nos dá tempo de viver, nos dá juventude para gastar, para a gente acumular conhecimento e experienciar essa vida. De repente, bater a porta na cara mesmo, de repente, quebrar a cara, de repente, fazer uma coisa do jeito que a gente entende que é o certo, porque é daquele jeito, porque tem que ser, muita dona da razão, né? Sentada assim nos isquios de toda a magnitude vazia dos 20 anos. Sim. E aí, e aí você vê depois com a experiência que não precisava ser desse jeito. Tem uma expressão que eu adoro,
As mulheres da minha casa sempre falavam isso: pare de dar murro em ponta de faca. Porque você só se machuca, né? Você não tem outro objetivo. Dar um murro em ponta de faca é só se machucar, mas é a tal da teimosia. Então, hoje eu estou menos teimosa, mais atenta e experienciando na sua completude tudo o que me é apresentado, sabe? Então, eu tento reclamar menos, de fato, agradecer mais, obviamente, observando a realidade, sem fazer o jogo do contente, né? A gente não está aqui tratando de poliana. A gente tem uma realidade no nosso país, uma realidade nas nossas cidades, né? Nas cidades onde eu transito e onde moro, que é cruel, muitas vezes, né? Contas sociais são apresentadas a todo tempo. A nós aqui, nós duas em especial, sentadas nos nossos privilégios, e tantas outras pessoas em situação muito difícil, né? Muito complicada e vivendo, habitando o mesmo território que a gente. Então, não é fechando os olhos para isso de maneira nenhuma, é tentando criar uma ambiência positiva diante do que nos é apresentado. E se você já moveu céus e terras, se você já fez por onde? Pela direita e pela esquerda, calma, respira, porque vai vir de algum lado. Se você já se movimentou. Ai, Rita, mas eu estou desempregado há 2 anos, uma das grandes mazelas, né, nacionais, assim. Estou sem emprego há 2 anos e tal, não sei o que, eu recebo muito isso, assim. Me dá um mantra para conseguir um emprego. Assim, peraí, calma. Era mais fácil a gente mandar um mantra para o empregador ou para a empregadora, né? Sim. Então, então, vamos ver aqui. Você já colocou seus currículos todos. Na medida do possível, você tem a possibilidade de se aperfeiçoar na sua área, ampliando ali seu network, falando com as pessoas que trabalhou com você em outros lugares, se mostrando aqui na rede social, dizendo: ó, gente, estou precisando de emprego. Porque às vezes as pessoas no Brasil é tão doido que as pessoas ficam achando que é um demérito não ter emprego, né? Que é uma vergonha não ter emprego e elas não comunicam isso nem ao mercado, nem aos mais próximos. E aí a pessoa fica sem saber, mas fulana está fazendo o quê? Fulano está fazendo o quê? Então, eu começo a falar dessas coisas, né, que os coaches todos dizem que funciona e que dá certo, além da minha própria experiência, né, quando já fiquei desempregada algumas vezes como jornalista, fiz, Sim. e a partir disso, eu acho assim, começa a idealizar, pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, começa a pensar nesse lugar que você gostaria de trabalhar, como são essas pessoas, o sorriso que você vai dispensar, o sorriso que você vai receber, o que você vai escrever, se tem cartão de ponto, se tem crachá, qual a roupa que você vai usar. Começa a sonhar acordado. Eu sonhei acordado algumas vezes e hoje vivo os meus sonhos. Mas voltando a casa, essa preparação de terreno e essa preparação de ambiente, eu acho que na casa da gente é mais fácil fazer do que em outros lugares. E eu tento reproduzir nesses outros lugares o que eu faço na minha casa. Ritualizar a existência, sabe? Sacralizar assim a sua vida. Eu acho que é importante, é necessário, independente da fé que você professe, independente da religião que você tenha ou não tenha. É entender que você tem esse soprinho divino, né? Ah, mas divino de onde, Rita? Não interessa. Divino. Não é nosso, não é ordinário, é extraordinário. Né? Você não pega, você sente. E a partir daí, você inflar mesmo. Sabe quando a gente está enchendo uma bexiga, um balãozinho de aniversário? Então, você Uhum. alimentar aquilo dentro de você todo dia. É aquela história da experiência das plantinhas, né? Você planta, bota lá a plantinha e diz: ai, como você é linda, como você é maravilhosa, ai, que linda, você é amarela, essa planta que está atrás de você é um antulho? Ai, é É. amarela, é linda, é ótima, vai crescer, vigorosa, não sei o quê, a planta vai e cresce. A outra, não, você é feia, você tem uma semente horrorosa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é científico, minha gente. A metafísica está aí para nos provar, para aqueles mais incrédulos e incrédulas, que se a gente emite bons pensamentos, se a gente acredita em coisas que são positivas, e se a gente professa, fala as coisas que a gente quer, palavra é semente, cresce. Acredite, o universo é uma caixa de ressonância das maiores. Se você fica o tempo todo se maldizendo a sua existência, ó céus, ó terra, ó vida. Tinha até um desenho animado que era assim, né? Ó céus, ó Tinha. terra, ó vida. Né? Que ele andava com Ó, a nuvenzinha azar. que chovia. Aham. Isso! Chovia só nele. Assim, eu me lembro muito disso. Eu falava assim, gente, que coisa louca. E a gente deve conhecer gente assim, que para 10 soluções que a gente apresente, na melhor das boas intenções, a pessoa responde com 500 problemas. Então, na minha casa, tem isso, né? Tem umas coisas que são proibidas. Não digo proibida porque fica muito autoritário, mas eu tento evitar. Então, evitar discussões, né? Evitar discussões acalorosas. Não estou falando do bom debate.
mas Sim. discussões, xingamentos, maus dizeres, maledicência, fofocaria, perversa, é, enfim, pessoas que se maldigam. Então, não vai lá para casa e dizer, ah, não, porque eu sou uma tragédia, porque eu sou. Ops, bora. Bora aqui, parar com isso, acender o incenso, o universo está lhe ouvindo. Bora, cancela, cancela, cancela. Então, assim, passou daquela Maravilhosa. porta. Eu sempre digo que quem passa da porta da casa da sorte, entrou, sai melhor. E não é por minha providência, é pela providência divina. E pela ambiência que a pessoa. É aquela história, quando a gente é bem tratado numa loja, a gente não volta e compra até sem idade. Então, é isso. Mas é muito legal isso, Rita, porque eu não estive presente na sua casa, mas e a gente não está conversando agora no mesmo ambiente. A presença Isso. está aqui comigo e a sua presença tem esse impacto na gente de convidar para um lugar que ele é positivo e realista. E esse lugar de o que que a gente está professando, né? O que que a gente está falando, fica muito forte. E você agora acabou de lançar um livro, muito lindo. Lancei. A vida é um presente. Já recebeu o E seu? eu estou com a versão online, ainda não chegou o Ah, vai chegar o físico, físico. que eu quero o físico e quero uma assinatura, que a gente vai ter que se encontrar presencialmente ainda, com certeza que eu quero um abraço. Sim, Mas quando eu sim. comecei a ler, eu tinha essa sensação de aprender, aprendizado mesmo, assim, ó. Aprender a lidar com as palavras de um outro jeito. Aprender, você falou em algum momento sobre ritualizar a vida, né? Entender o que é o sagrado da vida. E por mais que, enfim, trabalho com comunicação há 20 anos, mas eu fui entender em você que a palavra tem outro lugar sagrado. Pode ser escolhida de um lugar de o que que eu quero sonhar, o que que eu quero manifestar. E tem esse formato de mantra que eu achei muito lindo, assim, ó, de uma coisa que você pode falar e falar de novo e repetir. Queria te perguntar como os mantras entraram na sua vida, como palavras sagradas entraram na vida, e também como foi esse aprender, ou até se você intui e recebe essas palavras, como é que é esse processo de criar? Porque eu fui achando muito lindo, assim, e foi mudando o jeito como eu estava indo, conforme eu fui lendo. Aí eu falei, nossa, essas palavras não são em vão. Não são palavras Não é que vazia, né? é mágico mesmo, assim, né? Esse negócio da palavra, né? E a gente que lida tanto, né? Nós, no nosso ofício, lidamos tanto com a palavra, mas às vezes a palavra dura, né? Não é, essa palavra certeira, cheia de intenção e de boa intenção, somente para fazer bem e Sim. para além do significado que ela tenha, né? Além do significado que nós demos a ela, nós seres humanos demos a ela. Então, essa face oculta das palavras é um negócio que o Oriente estuda desde sempre e a gente precisa, nós aqui no Ocidente, já estamos aprendendo, mas acho que a gente precisa aprender mais um pouco. E foram três pessoas que foram responsáveis por essa minha introdução nesse universo dos mantras. Em ordem cronológica pela cronologia que entraram na minha vida. São a Anne Matos, que é uma grande amiga, uma grande mentora, que me ensinou tudo sobre os deuses indianos. Então, Krishna, Ganesha, ela começou a me falar sobre isso, muito de brincadeira, e aí depois, quando eu vi, eu já estava mantrando já estava entendendo, já estava entendendo como é que funcionava, o que cada um dizia. E não é por acaso que durante todo o ano e há tantos anos o Ocidente vai tanto para a Índia, né? Algumas pessoas até se mudam para a Índia para caber naquele lugar. Está vendo a história da realidade? Que eu acho que é um país que, se não fosse a espiritualidade, eu não estou falando de religião, mas se não fosse a espiritualidade, a gente teria outras questões mais graves ainda, porque é um país que convive com a extrema pobreza, com a escassez de tudo, né? Com a falta de saneamento básico, com violências das piores, né? Contra mulheres, contra meninas. Então, é um país que tem não sei quantas línguas, não sei quantas profissões de fé, não sei quantas religiões, mas a espiritualidade segura tudo ali, né? É uma coisa que é maior do que aquilo tudo. Algumas pessoas vão ouvir e vão dizer assim, ah, Rita, estrategicamente, espiritualidade segura
porque os governos se valem disso. Pode ser, mas essa é outra discussão. Sim. E aí, dito isso, eu fico muito impressionada com como foi o que aconteceu na minha vida, né? Porque aí eu comecei a fazer meio assim, desconfiada. Eu não levava muita fé nisso, não. Falei, ah, tá, beleza, eu vou ficar aqui só repetindo coisa, e aí quando chegar a conta de luz, de água, a gente repete mais um pouquinho, e aí o dinheiro se materializa nas minhas mãos. Eu sou as riquezas de Deus que me faz falar isso. E se materializa nas minhas mãos e eu pago as contas. E aí ela foi me dizendo, com toda a experiência, né, de vida que ela tem, ela foi me dizer, não é assim, Rita, não é assim. É preciso acreditar, é preciso entender. Aí a gente começou a fazer rituaizinhos, né? O ritual de escrever as coisas que você não quer num papel violeta. Sabe esse papel que vem dentro, às vezes, de embalagem de presente? Um papel bonito, Uhum. assim, acho que é papel seda que chama, que é Sim, sim, bem violeta. fininho. Aham. Isso, aí você escreve ali com cuidado, porque ele rasga fácil, né? E vai escrevendo, 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 sem filtro, sabe? Vai deixando escrevendo, escrevendo. Depois você queima esse papel. É. E aí coisas acontecem. Uhum. Vai escrevendo o que. É como se você escrevesse uma carta assim, pedindo mesmo às hostes superiores, né? Que aliviasse o seu coração daquelas coisas todas que você está entregando ali naquele papel. Depois veio o Del Carvalho, que foi meu cabeleireiro durante milhões de anos, e que me apresentou a Fraternidade Branca. Aí são os mestres ascensionados, que é uma outra vertente, mas que fala da mesma coisa, no fim das contas, mas é uma outra vertente. E de cara, eu me aproximei, assim, muito do Chorran do Sétimo Raio, que é o Mestre Saint-Germain, que o Sétimo Raio, que é o raio violeta, né? A chama violeta de Saint-Germain, assim que a gente fala, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Porque é o sábado, né? O dia do raio violeta é o sábado. Eu tenho essa coisa com o sábado, é o início do final de semana, enfim. Sábado também está ligado, eu sou uma pessoa de candomblé, está ligado ao dia que nós dedicamos ao Oxum, né? Que é o meu orixá. E a partir disso, eu comecei tudo, eu entregava a chama violeta, né? A chama consumidora, vamos transmutar, porque a chama violeta tem esse poder da transmutação. Então eu acredito, melhor dizendo, piamente Uhum. nisso, que a gente pode transmutar qualquer energia discordante. Eu tô num lugar aqui que o sol está batendo, que daqui a pouco ele vai se pôr, e aí tá vendo, tá tendo aqui, ó, tá vendo aqui? Sim. E aí eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante que busca penetrar ou interferir. Eu sou a perfeição do meu mundo e ela é autossustentada. A luz do sol é a luz de Deus. Quando você tem a possibilidade dos amanheceres, você sabe que você tem pelo menos mais um turno, no melhor dos mundos, mais um dia, a cada 24 horas para fazer mais e melhor. E a Fraternidade Branca me trouxe isso, assim, sabe? De que você tinha a cada momento a possibilidade de mudar o seu pensamento, os seus sentimentos, as suas emoções, o seu destino com esta condução a que é própria sua, né? A que você pode, a que você dá jeito de controlar. E aí, por fim, veio a Heloísa Simão. Por fim, não. Mas, continuando, Na veio a Heloísa cronologia. Simão, exatamente, que me trouxe os mantras de abundância e de prosperidade, entendendo que a abundância e prosperidade é para todas as pessoas, como eu já disse, diante das suas realidades, que podemos transformar sim, e que se ao invés de ficarmos pensando, eu sei que é difícil, esse para mim é um dos exercícios mais difíceis, quando a gente está num momento, porque Hermes Trismegisto já nos explicou também, né, que o que está embaixo é como que está no, o que está em cima é como que está embaixo, o que está no alto é como quem está embaixo, isso, a gente não tem essa continuidade das coisas. A gente quer, né? A gente quer que seja tudo igualzinho, bonitinho e tal, da hora que nasce até a hora que morre, mas não é. A vida é assim, ó, de Vai que vai. ondinhas. A vida Sim. vem em ondas como o mar. Lulu Santos já nos ensinou isso também. Então é importante que a gente pegue essa onda e essa maré e aproveite. Ah, mas é muito fácil dizer isso com barriga cheia, com emprego, com olerite, contra-cheque, com as contas pagas, etc. Eu sei que num momento de escassez, e às vezes escassez severa, é muito difícil você ter fé. É muito difícil você alimentar essa chama, né? Essa centelha divina que está dentro da gente.
Mas eu digo, é óbvio, evidente, falando aqui do meu lugarzinho de privilégio, eu, como mulher preta, sou base da pirâmide do Brasil, mas eu sei que eu estou no camarote da base da pirâmide, né? Não estou como as minhas outras tantas irmãs que sustentam esse país, que levam de fato esse país nas costas. Mas é preciso que a gente se agarre, a gente entenda que há sim uma possibilidade, há sim uma saída. Se há vida, há saída. E sigamos os exemplos, sigamos até não literalmente indo pelos mesmos passos, mas vislumbrando histórias inspiradoras, pessoas inspiradoras. Às vezes é uma palavra de uma pessoa dessas que modifica o seu modo de pensar. Pode não modificar a sua vida naquele momento, mas modifica o seu modo de pensar. Pessoas que passaram pelas mesmas coisas que você, pessoas que tiveram, enfim, situações de extremíssima pobreza, que faltou comida na mesa, faltou saneamento básico, não tinha um banheiro em casa, e que depois, com o tempo, todas se tornaram milionárias, cases de sucesso maravilhoso, mas um sucesso pessoal plausível, palpável, possível. Então, com isso, a Heloísa me trouxe essa visão, sabe? E aí eu comecei, eu até fiz um dos mantras de abundância agora, eu sou as riquezas de Deus fluindo para as minhas. Às vezes você não está com nada na mão, você não está com nada, você tem o dinheiro do transporte para arriscar mais uma vez aquele emprego, aquela, enfim, aquela possibilidade de ganhar um dinheiro, e você encontra alguém na rua que lhe oferece um prato de comida, ou que lhe diz, não, vamos comigo. Eu sei que em dias de hoje aceitar carona não é coisa mais... Mas, enfim, pessoas que vão para o mesmo lugar que você, pessoas que até dizem assim, ó, tem aqui, hoje peguei uma carona, tô vendo que você não tem a volta aí, toma aqui o dinheiro do transporte da volta. Essas coisas acontecem, minha gente. Acontecem. Né? É aquela história de que não custa nada, tem uma coisa assim, é, ser positivo não custa nada, né? O não a gente já Sim. tem, né? É aquela história do não a gente já tem. Então pensemos no sim. Eu falo demais, Helena. Não, você fala lindamente. E é muito bom te ouvir essa parte finalzinha sobre a gente acreditar nas possibilidades, né, que acontecem e às vezes quando parece que não tem saída, vem uma saída da gente, da onde a gente não imaginava, né? Me lembrou quando a Oprah veio para o Brasil agora recente, e eu fiquei muito impactada pela fala dela, sobre generosidade, e que ela diz que ela é uma pessoa generosa, e que ela, que ela acredita que isso é ser uma boa amiga, e que o que ela faz pelas pessoas, ela faz de coração, assim, ela quer mesmo fazer. E eu fiquei pensando o quanto a gente pode fazer pelos outros, às vezes no lugar material, né? Às vezes é o dinheiro da condução, é o dinheiro do Sim, transporte. Às sim. vezes é um outro lugar, mas a gente pode fazer pelos outros. E eu queria te perguntar sobre o tamanho que você chegou hoje, Rita, porque você até falou assim, às vezes as pessoas me escrevem perguntando e pedindo um mantra, ou às vezes contando uma coisa muito íntima. E eu fiquei pensando que loucura isso, né? De repente, o que você fala chega em quantas milhares de pessoas, assim. E como você lida com isso? Porque é ao mesmo tempo uma bênção, né? E tem uma possibilidade de ser ouvido, e como isso é lindo, e como isso pode ser transformador. Mas se a gente não tomar cuidado, Sim. pode ser também enlouquecedor, né? Como é para você, desse lugar tão generoso que você tem, saber que você chega em tantas pessoas, Rita? Eu ainda fico impressionada, apesar de ser uma profissional de comunicação, mas nessa seara, né, nesse expediente de falar, das pessoas contarem as suas questões para mim, eu ainda fico impressionada. Porque uma coisa é você falar de notícia, falar de entretenimento, enfim, falar do que Sim. está acontecendo no mundo, no país, etc. Outra coisa é a pessoa lhe contar um segredo, né? Falar de uma coisa muito íntima da vida dela e lhe confiar isso, e sem lhe conhecer. Em tese, as pessoas que me conhecem essa persona, né? Mas não me Sim, conhecem ali na miudeza, não me conhecem na intimidade. E de repente me contam uma coisa assim. Eu acho muito engraçado quando eu recebo muitos retornos assim. Eu sempre abro câmera de manhã e recito o mantra da abundância, né? Já falei desse mantra algumas vezes. A patronessa desse mantra no Brasil é Giovanna Antonelli. Abundância entra na minha vida de maneira surpreendente e milagrosa. Giovanna fala assim. E eu, quando eu comecei a falar esse mantra publicamente, eu comecei a dedicar isso às pessoas, porque eu acredito que a vida é bumerangue.
Não que você invalide quando você faz para você, de jeito nenhum. Mas essa história de compartilhar mesmo, sabe? De coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Isso não é meu, isso é bíblico. Atos dez Sim. trinta e cinco. E aí, porque eu vou falando as coisas e vou dizendo as autorias, para depois dizer, tá dizendo que é dela, não. Aqui é a Inclusive, fonte. a vida é um presente, 111 mantras para o dia a dia, é uma reunião dos mantras que eu mais executo, e testados e comprovados nas minhas redes sociais e na minha vida. E tem um mantra somente que é meu, que eu sou a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa e ou corporação, que é um mantra de autoestima máxima. Assim. Mas, enfim. Então, quando eu abro câmera e falo o mantra da abundância, né, que a abundância entra na sua vida de maneiras surpreendentes e milagrosas, geralmente é de manhã cedo, as pessoas dizem, ai, Rita, sua voz me traz paz. Aí eu fico, me ungiu essa paz. Deve ser porque é de manhã, né? É de madrugada. Só pode, porque eu sou essa pessoa da eletricidade, né? Ligada, da hora que acorda até a hora que vai dormir e tal. Faço os meus rituais, as minhas mentalizações, os meus mantras e tal, mas é sempre essa coisa, né? Vamos lá, com entusiasmo, com fé, com vontade, mas no ritmo. E aí o povo diz que eu dou uma paz, que minha voz tem uma coisa. Eu falei, gente, deve ser uma incorporação ali naquele momento, que eu nem percebo. Mas fora isso, eu fico muito feliz com os retornos que recebo, obviamente, mas às vezes me preocupa. O meu sentimento, às vezes, é de preocupação. Porque numa sociedade como a nossa, uma sociedade imagética, né, que se fixa numa imagem, uma sociedade que adora pessoas, né? Aí não é o Brasil só, é esse Não. mundo que a gente vive, né? Adora pessoas, são as personalidades acima dos princípios. E eu vou na contramão disso. Para mim, são os princípios acima das personalidades. As pessoas podem ser, obviamente, boas influências para as outras. Aqueles e aquelas que se dedicam à religião, sacerdotes ou sacerdotisas também, obviamente. Mentores e mentoras, mais com uma nomenclatura mais moderna, coaches também. Né? Enfim, cada um segue o seu destino, segue o seu caminho. E as pessoas que, enfim, que se associam a esses expoentes também, eu imagino, sabem o que estão fazendo. Mas tem gente também muito mal intencionada no mundo. Então, eu fico um tanto preocupada quando. Não, porque o seu mantra diz, não, o mantra não é meu, o mantra é da humanidade, está sendo aí testado há pelo menos 300 anos, 400, 500, a gente não sabe, a depender da linha, vem desde antes de Cristo, né? Porque essa coisa de repetir, repetir, falar, repetir, mantrar, intuir, os deuses como a gente acabou de falar, né, os deuses indianos, isso é de muito tempo, a gente está falando do Oriente do mundo, então eu tento, sabe, o tempo inteiro, didaticamente, dizer assim, ó, tem nada a ver. Isso aí foi você que trouxe, foi você que canalizou, foi você que acreditou em você, foi você que se deu a chance de experimentar, de ter contato com essa literatura ou com outras e fazer o seu processo. Então é você e Deus aí. E é aquele Deus que você queira chamar também. Eita, como é gostoso te ouvir. Eu acho que tem isso. Tem a eletricidade da sua voz, mas tem. Eu acho que às vezes o que a gente decodifica como calma é só um estado de presença, assim, né? E você chamou o livro de A Vida é um Presente. Eu acho que tem esse seu estado de presença que você traz, que é muito inspirador de tá junto mesmo. A gente já passou o tempo aqui do Jornada da Calma, mas eu queria te Ai, fazer meu uma Deus, última tá. pergunta, porque eu tô muito curiosa para saber o que você está sentindo, emoções de estar no próximo Saia Justa, como vai ser Ai, sentar muito. naquele sofá, conta. Como manter a Menina, calma olha, tá vendo? sabendo que isso vai acontecer. Puro fruto de cocriação. É, Aí, eu sempre, obviamente, fui admiradora do Saia. Eu tenho 45 anos, o Saia tem 22, então eu fui telespectadora do Saia desde o início, passando por todas as formações, transformações, inclusões, enfim. E em 2016, eu fui convidada para ser repórter do Saia. Era um quadro chamado Saia pelo Brasil. A gente gravava duas cidades de histórias interessantes, né? Jornadas femininas
interessantes, e a gente exibia isso no programa, né? Cada final de semana eu trabalhava em outra emissora durante a semana e fui liberada para fazer o Saia pelo Brasil aos finais de semana, entregava esse material e no programa da semana eles iam ao ar. E já foi uma experiência incrível, assim. Eu não estava no sofá, obviamente, mas eu já estava contribuindo para aquele produto que eu admirava em muito. E aí eu dizia, todas as pessoas que estão muito próximas a mim são testemunhas disso. Assim, um dia eu vou sentar naquele sofá. Você veja como é o negócio. Um dia eu vou sentar naquele sofá. É sentar. Eis Uhum. que, em 2022, recebo convite para sentar no sofá, de fato, como convidada. Então, fui lá, Sentar. sentada no sofá. E também tinha isso. Às vezes a gente fica muito nessa situação assim, ai, mas eu vou desejar, o time está completo, para eu entrar, uma pessoa vai ter que sair e tal. A gente fica meio assim, né? Ai, será que eu estou pensando certo? Será que eu estou intuindo dessa forma mesmo? Será que isso não é egoísta? E eu também ficava nesse conflito, sabe, o tempo inteiro. Mas depois que eu comecei a estudar veementemente a posição das coisas, né, e de que modo os desejos se acomodam e se realizam quando eles são bons para você e para todo o entorno. Não adianta pedir só para você. Então, quando eu intuía, né, quando eu comecei a intuir certo, a criar certo, um dia eu quero ser apresentadora do Saia Justa. Eu não pensava como é que seria. Poderiam ser mais saias, de repente, ao invés de 4, 5 ou 6. As outras saias poderiam sair para os seus projetos pessoais ou outros projetos, né? Porque, afinal de contas, o fazer artístico é infinito, né? Tem milhões de possibilidades. Poderia haver uma própria reformulação daquelas saias e do produto, combinadas ou não, em separado ou junto. Então, tinha milhões de possibilidades que, naquele momento que eu ficava ali, é o negócio da crença limitante, né? Que fica puxando a gente para trás, puxando a gente para trás, eu não conseguia vislumbrar. E aí, pronto. Eis que em 2024 vem o convite para participar. Eu, obviamente, aceitei na mesma hora. Astrid, minha amiga querida, né? 11 anos de saia. E assim, fez um trabalho primoroso. Larissa, minha amiga também, Larissa Luz, minha amiga querida, mas é uma grande artista, é cantora. E aí a agenda de cantora às vezes não bate com a agenda televisiva. Então, casou-se, né? As coisas se casaram, assim. Eu estou na expectativa para saber quem é a outra saia. Estamos. Estamos todos e todas. Pessoal, Jornada da Calma. Eu tenho que ficar mesmo ouvindo a Jornada da Calma para ficar tranquila enquanto aguardo. Porque o povo acha que eu tenho alguma informação privilegiada. Gente, eu acabei de entrar, minha saia ainda está costuradinha aqui do lado. Eu nem fiz a prova final da saia ainda. Então, eu não sei mesmo, mas em breve a gente vai ter essa novidade para todo mundo. Eu tenho certeza que vai ser bem legal e a gente vai continuar com essa escalada de sucesso. Estou bem Ai, feliz, que muito delícia, feliz. Rita. Que delícia ter mais uma chance toda semana de te acompanhar, de estar junto com você. Tô muito feliz mesmo de te receber aqui em casa, na minha casa, com a minha flor amarela que é no fundo, e Sim, tô vendo. da nossa casa, que é a Jornada da Calma. Que bom ter você perto, que a gente possa conversar sempre, muitas, muitas vezes. Obrigada por todas as palavras professadas e pela sua presença aqui. Foi um prazer. Eu que agradeço, muitíssimo obrigada, que a abundância entre na sua vida de maneiras surpreendentes e milagrosas, e na vida de todas as pessoas que nos escutam, que nos nossos ouvidos só vejam palavras, ouçamos palavras benditas, palavra limpa, palavra boa, como a água que escorre, minha gente, nas fontes puras do saber, da natureza, que tenhamos sim vida e vida em abundância de saúde, de prazeres, de amizade, de amor verdadeiro, de fortuna boa, que a vida seja verdadeiramente um presente, e ela é. Então, Agradeça por cada minuto que você tem a permissão de estar aqui na Terra, viu? É muito bom viver. Que assim seja para todos nós. Obrigada, Rita, e obrigada, companheiros de jornada. Que aventura linda que vivemos hoje, nessa semana. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura, e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.